Valores das palavras. Por que o Dia da Terra foi criado pelo senador norte-americano Gaylord Nelson, que estava preocupado com os efeitos negativos da poluição e da degradação ambiental. Em 22 de abril de 1970, ele organizou um protesto que ficou conhecido como Dia da Terra, envolvendo milhões de pessoas em todos os Estados Unidos que se uniram para protestar contra a poluição do ar, da água e do solo, bem como a perda de biodiversidade. Esse evento foi um marco importante na história do movimento ambiental e levou à criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA, e à aprovação de leis ambientais significativas naquele país. Objetivos. O Dia da Terra tem como objetivo aumentar a conscientização sobre questões ambientais, educar as pessoas sobre a importância da proteção do meio ambiente, incentivar ações individuais e coletivas em prol da sustentabilidade e inspirar mudanças positivas em relação ao uso dos recursos naturais, à poluição, à conservação da biodiversidade e a outras questões ambientais. Importância. O Dia da Terra é uma oportunidade importante para as pessoas refletirem sobre seu papel no cuidado com o meio ambiente e tomarem medidas para proteger a Terra. Ele destaca a importância da sustentabilidade, da conservação dos recursos naturais, da redução da poluição e da preservação da biodiversidade para garantir um futuro saudável para o nosso planeta e para as gerações futuras. Vamos falar um pouco do planeta Terra. Faz parte de um sistema universal e, quando modificado, pode causar um desequilíbrio no todo. E tudo que nele está englobado é parte de um só processo, portanto, nenhum ser tem mais valor que o outro e sim uns dependem dos outros. Tudo está interligado e é interdependente. Para a sua sobrevivência, o sistema funciona como um relógio, dia e noite. Existe ainda uma lei do equilíbrio onde não pode haver nem o excesso e nem a falta, mas sempre um meio, o suficiente. Com a falta de um dos seus seres, com certeza vai haver uma desarmonia no sistema, portanto, temos de respeitar todo o sistema como um meio. Como será que estamos nos comportando para que esse equilíbrio aconteça? O que comemos? O que vestimos? O que fazemos com o lixo? Para onde ele vai depois que eu jogo fora o que não preciso mais? Podemos fazer diferente? Ou devemos? Devemos e podemos. Por que devemos? Primeiro, impactos à saúde e aos ecossistemas. Segundo, recursos finitos. Terceiro, pensar nas futuras gerações e na continuidade de vida neste planeta Terra. 4. Somos responsáveis por nossas ações e podemos escolher como agir. Quinto, podemos ajudar a transformar um problema em solução, ajudando pessoas e empresas que lidam com o lixo a trabalharem melhor e assim teremos menos lixo. Como podemos ajudar? Utilizando os princípios da prevenção. Reduzir o consumo desnecessário, gerando menos lixo. Reutilizar materiais, prolongando sua vida útil. Reciclar embalagens e resíduos secos, fazendo a separação por tipo e destinando aos locais corretos. Recuperar materiais que tenham condições de operar, dando-lhes sobrevida. Repensar padrões de comportamento e consumo. Em resumo, o Dia da Terra é uma data importante para aumentar a conscientização sobre questões ambientais, incentivar ações sustentáveis e promover a proteção do meio ambiente. É uma oportunidade para conversar sobre alguns pontos que podem mudar o nosso planeta chamado Terra, como o nosso próprio interior, como nossos conceitos. Agora vamos falar sobre as 10 palavras que são muito importantes. Vamos lá! Primeira palavra: consciência. Quando descobrimos que a natureza nos dá tudo para sobrevivermos, despertamos a consciência de que o meio ambiente é muito importante. Se não tivermos consciência, a gente vai viver de que forma? Isso já está acontecendo no mundo, estamos vivendo como se não houvesse amanhã, como se tudo fosse eterno, com uma fonte inesgotável de recursos naturais. Mesmo que a gente continue jogando lixo de qualquer jeito, sujando tudo, derrubando florestas, matando animais, usando agrotóxicos na lavoura, hormônio nos animais, consumindo sem pensar e sem necessidade. O homem, desde a época das cavernas, descobriu o fogo, a roda, construiu ferramentas, desenvolveu tecnologias, construiu abrigos para facilitar sua vida e se proteger.
Com o tempo isso o afastou da natureza, criando um modo de vida cada vez mais artificial, especialmente após a Revolução Industrial no final do século XX. Mas o planeta está aí, e nós estamos nele, fazemos parte dele. Tudo que existe está nos sustentando. O ar, a água, o sol, a terra, os alimentos. Todos os seres animados e inanimados têm seu papel no delicado equilíbrio deste planeta. Gerando consciência nos tornamos mais responsáveis. Segunda palavras. Lealdade. Lealdade é uma virtude de quem tem um cuidado com algo, ou seja, se dedica a algo que pode ajudar alguém, de forma espontânea, ou seja, você faz por iniciativa própria. E eu faço espontaneamente porque eu já sei que é o correto a ser feito e não tenho dúvidas de que sou eu quem devo fazer. Em outras palavras, eu pratico a lealdade a algo quando eu considero esse algo muito importante e faço uma ação em direção a ele, sem que ninguém me obrigue. Mas para que eu consiga ser leal a algo, é preciso que eu tome consciência de sua importância e sinto que é preciso agir a respeito. Você se sente leal a quê? Em que situações você sente que deve ser leal? Exemplos. Desperdício de água, a luz acesa sem necessidade, a hidrelétrica que produz energia. Desperdício de algo que pode ser útil e pode fazer falta a alguém ou em algum momento. A lealdade à reciclagem. Ser leal ao meio ambiente é ter um comportamento constante, o tempo todo, que vai contribuir para que ele continue saudável para beneficiar a todos os seres. É promover o bem e nunca fazer o mal. Quem é leal tem verdadeiros amigos pela sua capacidade de pensar no próximo. Relacionamento. Quando eu souber da importância que o meu comportamento tem no meio ambiente, vou querer ser leal a ele e assim nasce dentro de mim o sentimento de relação com a natureza. O relacionamento é uma ligação existente entre os seres, assim como nos relacionamos primeiro com nossos pais, depois familiares e amigos. Crescemos e temos cada vez mais diversos tipos de relacionamentos, pois passamos a ter vários papéis sociais, na escola, no trabalho, num grupo do qual faço parte, etc. No caso da natureza, a relação existe, mesmo que não tenhamos consciência dela, pois somos parte do planeta. De repente reconhecemos que o planeta Terra é um ser vivo que pulsa, tem vida, tem seus ciclos, e fazemos parte de seus ciclos, e assim, passamos a saber que ele também é um ser de direitos, assim como nós. O que é uma relação com a natureza? Se eu não tomar atenção com a natureza da mesma forma que ela me dá, ela pode me tirar. O relacionamento com algo gera em nós a responsabilidade, é o compromisso pelo próximo. Assim passo a compreender que aquilo que eu faço a ela, estou fazendo a mim mesmo. Equilíbrio. A natureza é abundante e para que haja um equilíbrio temos que saber retirar dela o mínimo necessário utilizando o bom senso. Exemplo, água, rio, mar, nascente pura, tem de chegar pura no oceano, não deve ser contaminada no meio do caminho, no rio. A água nasce pura na montanha, cachoeiras, chega nos rios, nas cidades, rebate em pedras e chega no mar limpo novamente. Ex do rio Tietê. Então esse deve ser o nosso objetivo. Garantir que a água permaneça o mais limpa possível em toda a sua jornada, desde a nascente até o mar. A água é apenas um exemplo. Devemos pensar nesse equilíbrio em tudo que vem da natureza e a ela retorna. A água, as matérias-primas de tudo que usamos, o ar, a terra, a fauna e a flora, nós mesmos. Quando buscamos esse equilíbrio pelo bem de todos, buscamos a paz conosco e com todos, e exercitamos a nossa paciência. Quinta palavra. Bom senso. Para que eu possa ser leal à natureza, preciso estar atento ao que eu faço, nos meus hábitos e ajudar os outros a adquirirem hábitos saudáveis sem querer impor. Não fazer nada por impulso, sem pensar, avaliar, raciocinar, para saber se faz sentido determinada atitude com relação à natureza. Principalmente não fazendo algo apenas porque a maioria está fazendo. Vamos utilizar o bom senso, pensando antes de agir, assim nasce a prudência. Sexta palavra. Moderação. É devolver todos os objetos para reaproveitamento sem cortar o ciclo da cadeia produtiva, evitando o desperdício e a retirada de recursos da natureza. Ser leal à reciclagem é devolver sempre, sem falta, o material que eu usei ao seu devido lugar, ou seja, de volta ao ciclo de utilização, seja reutilizando, reciclando ou recuperando. É usar somente o necessário. A moderação leva à nossa modéstia. Sétima palavra. Determinação. Nós somos formados por hábitos. Muitos dos hábitos nos foram ensinados, mas chega um momento que a gente cresce e vai aprendendo sobre como funcionam as coisas.
A gente passa a questionar, avaliar e decidir por conta própria. Quer dizer, quando a gente se propõe a isso, senão, só se faz as coisas no automático. Então, podemos criar novos hábitos? Podemos largar velhos hábitos? Claro que sim. Basta tomarmos a decisão e agirmos após a nossa reflexão. Nem sempre é fácil mudar hábitos, em especial quando a gente precisa raciocinar e agir. A gente faz isso normalmente quando tem uma recompensa. A nossa recompensa na hora de reduzir, reutilizar, reciclar, repensar é a sensação de bem-estar em construir um ambiente melhor, um mundo mais organizado e limpo. Os japoneses têm diversas técnicas para incorporar novos hábitos de organização, limpeza e respeito. Um deles são os chamados caminhos do chá, da jardinagem, da caligrafia, etc. Por meio dessas ações incorporam-se esses hábitos que geram um ambiente melhor e vão organizando e limpando a mente do praticante também. Este é apenas um exemplo. Essa mudança de hábitos vai nos trazer uma determinação na hora de lidar com nossos hábitos de consumo. Vamos aprender a comprar melhor, a dizer não para o supérfluo, a não desperdiçar, a dar vida e utilidade àquelas coisas que não iremos mais usar. A determinação nos leva à fortaleza. 8ª palavra: sabedoria. Queremos nos relacionar com mais sabedoria com relação ao meio ambiente, aprendendo mais a respeito, conhecendo mais sobre a natureza e sobre a ação do homem no meio, fazendo as nossas escolhas após uma boa reflexão. Portanto, para atingirmos um grau de sabedoria no nosso modo de viver, precisamos conhecer, refletir e colocar esse conhecimento em ação. A sabedoria nos leva à temperança. 9ª palavra: respeito. Passamos a respeitar a natureza por sua grandiosidade, por tudo que ela nos proporciona, por sua força e generosidade, passamos a admirá-la e temê-la. Surge um sentimento de reconhecimento, surge um sentimento de agradecimento, surge um sentimento de querer preservá-la, porque é isso que fazemos com quem amamos. 10ª palavra: naturalidade. Fazer sozinho dá resultado? Você faz a sua parte com conhecimento, vontade e naturalmente. Assim, cada vez mais pessoas ao seu redor vão querer te imitar, pois vão aprender que é importante, que é simples e que traz um grande benefício a todos. Assim, aquilo que parecia complicado fica simples e natural, e assim nossa humildade nasce. A relação nossa com a natureza deve ser de respeito, lealdade e responsabilidade. Senão ela não vai nos dar esse material novamente, ela não vai corresponder naturalmente conosco, e a nossa existência neste planeta ficará comprometida. Ao tomar consciência, eu me torno leal à natureza, criando um relacionamento que induz ao equilíbrio, ao usar o bom senso, a moderação e a determinação com sabedoria, respeito e naturalidade.